Oi, gente, como é que vocês estão? Estou muito feliz e a gente está em mais um dia nessa jornada. Tem sido uma jornada incrível. Eu creio que Deus tem falado muito ao seu coração. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu queria que você continuasse postando a sua jornada, você fazendo a sua jornada. Pode marcar o GC, nós estamos repostando. Então você pode marcar e eu queria muito também ter um feedback seu daquilo que Deus tem falado com você, daquilo que Deus tem comunicado no seu coração. Então se você ou no vídeo ou no Instagram, em qualquer lugar que você achar legal, expor a sua opinião, expor aquilo que Deus tem comunicado com você, é muito interessante para a gente ter esse feedback e também entendendo que quando você faz isso, você consegue também alcançar outras pessoas que ainda não estão fazendo a jornada, mas que podem pegar a jornada ainda no meio do caminho, tá bom? Então, faça isso, publique aí, comente sobre, para que as pessoas também possam ser alcançadas por essa jornada. E o tema de hoje vai falar sobre o poder da renúncia em Cristo. O poder da gente renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, para viver a vida de Cristo, a vida que Cristo conquistou para nós, como a gente tanto ouviu no segundo e também no terceiro dia. Então, nesse quarto dia, eu queria falar um pouco sobre o poder da renúncia. E é muito claro na Bíblia que o Evangelho ele é um evangelho de renúncia. Ele é um evangelho que ele chama a gente para viver essa vida de renúncia. Em diversos textos, vários textos na Bíblia, vai falar sobre um convite que Jesus faz para os discípulos, para as pessoas. E esse convite era renunciar, era ter uma vida de renúncia. Então Jesus, em diversos textos, estava apontando para a cruz, entendendo que ele falou que nós teríamos uma vida de dificuldades, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a nossa vitória está nele, né? Então, quando Jesus fala sobre a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, é porque também existiria dias difíceis. Mas como a gente ouviu também, nos dias difíceis, Jesus também está presente. Então, quando ele fala isso, é porque a vida de cruz, essa vida de renúncia, é uma vida que tira a gente da nossa zona de conforto. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente acaba caindo em uma zona de confronto. E nessa zona de confronto, a gente tem que aprender a renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, para poder caminhar sobre uma vida e um caminho que Cristo preparou para nós. Então, Jesus estava todo o tempo aí falando com os discípulos, falando com as pessoas, dizendo a elas que elas precisavam renunciar, que elas precisavam abrir mão de algumas coisas para poder viver o Evangelho. Então, se talvez alguém falou para você que o Evangelho é uma vida muito confortável, não é verdade. O Evangelho ele é uma vida de confronto, mas a gente tem uma certeza, e essa certeza é que nós em Cristo já somos mais que vencedores. Então, Jesus ele sempre convidou as pessoas para essa vida de renúncia. E renunciar ela é uma decisão diária. É uma decisão que envolve uma escolha nossa de dizer não aos nossos desejos, de dizer não ao controle mesmo da nossa vida e dizer assim, Deus, toma o controle da minha vida porque eu acredito que seja o melhor a se fazer. Então, todos os dias nós fazemos várias escolhas, tomamos várias decisões. E a decisão de renunciar é uma dessas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia, de dizer não para algumas coisas e sim também para aquilo que Deus tem para nós. Só que, querendo ou não, é algo que é um pouco difícil, porque, como eu falei, né, como tira a gente da nossa zona de conforto, acaba que a gente está tendencioso a aceitar e dizer sim àquilo que nos deixa confortável. Então, quando a renúncia ela é algo que tira a gente desse lugar de conforto,
é muito difícil a gente dizer sim para as renúncias. Então, eu posso afirmar para você que renúncia, ela é um tema central no Evangelho. Sabe, o Evangelho, ele é um Evangelho de renúncia. Por isso que sempre Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam renunciar, que eles precisavam abrir mão. Então, no livro de Lucas 9, versículo 23 e 24, Lucas 9, versículo 23 e 24, diz assim: depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Sabe, Jesus está alertando aqui que existe uma vida verdadeira, sabe, uma vida completa. Essa vida completa, como a gente também já ouviu nos outros vídeos, a gente só consegue alcançar ela em Jesus. Então, Jesus ele nos dá essa vida completa. Mas para que a gente chegue até essa vida completa, chegue a viver de fato o caminho do Senhor para nós, nós precisamos deixar de lado e esquecer os nossos próprios interesses. Sabe o que eu posso dizer que é um problema talvez da nossa geração? É que a gente não está pronto para esquecer e dizer não aos nossos próprios interesses. Acho que o mundo hoje, ele colocou algo na nossa cabeça de que faça do seu jeito, siga seu coração, siga seus próprios interesses, dessa forma que vai dar certo as coisas, é assim que funciona, você tem tudo que você precisa, você é tudo que você precisa. Então, essa linguagem, essa fala muito centralizadora em quem nós somos, em que a gente pode tudo nas nossas próprias mãos, faz com que a gente tenha um nível de interesse naquilo que a gente quer muito alto. Então, a nossa vida ela para de girar assim, vamos falar assim, de girar em torno daquilo que Deus quer para girar em torno dos nossos próprios interesses. Então, se é meu interesse, se eu estou confortável, então está muito bom. Só que a verdade é que a vida verdadeira, essa vida completa, a vida satisfeita, ela só acontece quando a gente deixa de lado esses nossos próprios interesses e começa a se interessar pelas coisas de Deus. A gente começa a se interessar a viver a vida que Jesus tem para nós. Então, viver uma vida de renúncia é dizer não aos nossos próprios interesses e poder viver a vida de Cristo em nós. Só que eu tenho muita certeza em lhe afirmar isso. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é renunciar aos seus desejos para viver a vida de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nunca decepciona. Tudo que Ele faz é bom. O plano que Ele tem para nós não é um plano ruim para dar o fim que a gente deseja. Mas como eu tenho dito, aquilo que Jesus escolhe para nós é a melhor coisa que nós podemos ter. Então, se a melhor escolha que tem para a gente viver é a escolha de Deus, então eu renuncio às minhas escolhas e começo a escolher as escolhas de Deus. Então, é uma linha muito difícil, mas eu tenho certeza que ela é recompensadora. E eu queria citar 2 exemplos para vocês aqui, que um é do jovem rico. Sabe, a Bíblia vai falar em Mateus 19, versículo 16 ao 22, a história de um homem que ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas, e ele chega até Jesus e começa a conversar ali com Jesus, e ele fala a Jesus de algumas coisas que ele já faz na vida dele, e ele começa a dizer assim: eu já faço isso, eu já ajudo os pobres, eu já faço tanta coisa. E às vezes a gente está nessa condição de chegar diante de Deus e dizendo assim: Deus, por exemplo aqui, eu dou o dízimo, eu ajudo alguém necessitado, eu estou na igreja todo domingo. A gente começa a apresentar para Deus aquilo que a gente faz, né? Aquilo que é humano que a gente faz. A gente começa a dizer assim para Deus: eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E aí Deus olha para nós, assim como Jesus olhou para aquele homem e disse assim: então, nesse caso do jovem rico,
o interesse dele era em ser um homem rico, em ter bens. Então Jesus diz assim, então pega esse teu interesse de ser rico e de ter bens, isso não é pecado, tá, pessoal? Mas Jesus está usando isso aqui porque aquilo era o que dominava o coração dele. Então ele diz assim, então pega isso aí que domina o teu coração e renuncia a isso para tu me seguir. E a Bíblia vai falar que aquele jovem ele fica muito triste por aquilo que ouviu e ele não segue Jesus, porque ele não estava disposto a abrir mão aquilo que era a centralidade do seu coração. Então, às vezes, a gente, como eu estava falando, a gente está nessa situação de que Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus olha para nós e diz assim, sim, beleza, você faz tudo isso, mas existe algo no seu coração que tem sido o centro. Renuncia a isso que tem sido o centro na sua vida. Renuncia a esse desejo aí, renuncia a esse interesse. Então, não é Juan que vai falar que você precisa renunciar, porque só você e Deus sabe o que na sua vida tem sido prioridade e Jesus tem sido o segundo plano, sabe? Então, você precisa fazer essa autoanálise de saber o que tem sido prioridade ou não e tirar essa prioridade ruim do seu coração e começar a priorizar Cristo. Quando você começar a priorizar Cristo na sua vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, às vezes a gente quer tudo de Deus. Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero alcançar. Só que a gente dá muito pouco. A gente dá pouco e quer receber muito. E não é que Deus é um Deus de barganha, se a gente der mais, Ele vai nos dar mais. Não, não é sobre isso. É sobre a gente ter um coração de alguém que deseja agradar o Senhor. E as pessoas que desejam agradar o Senhor são pessoas que tratam esse Senhor como prioridade. Então talvez você não esteja tratando o Senhor como Ele deveria ser tratado, uma prioridade necessária, porque existe no seu coração algo que tem sido o seu próprio interesse, ou um interesse maior na sua vida. Então o jovem rico é esse cara aqui que não estava disposto a abrir mão. E aí a gente vê também no livro de Lucas 5, versículo 10 e 11, diz que, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Então, os homens estavam ali pescando, não estava dando muito certo a pescaria, por mais que eles fossem profissionais nisso. Mas Jesus libera uma palavra de que eles iam conseguir pegar peixes. E quando Jesus libera essa palavra, eles confiam e andam sobre essa palavra. Significa acreditar naquilo que Jesus falou. E quando eles acreditam naquilo que Jesus falou, realmente, assim como Jesus falou, acontece. Nesse momento que acontece esse milagre, e Jesus tem falado isso, não está só Simão ali, mas também está Tiago e também está João. Eles estão participando do milagre. Eles estão vendo aquilo que Jesus está fazendo. Eles estão contemplando aquilo que Jesus está fazendo. Mas a palavra para Simão é, não tenha medo, de agora em diante você não vai ser só um pescador de peixe. Agora você vai alcançar muitas pessoas com a sua história, com a sua vida. E Jesus está olhando para você hoje aí e dizendo assim, se você renunciar aquilo que você precisa renunciar, você, assim como o Simão, vai ser alguém que vai alcançar muitas vidas por causa de uma atitude de renúncia. E é muito interessante isso porque ele fala aqui para Simão que ele vai ser pescador de homens. Mas quando o versículo 11 fala sobre arrastar o barco para a praia e deixar tudo e seguir, não foi só Simão que seguiu. O versículo diz assim, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então não foi só Simão que decidiu seguir Jesus com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus fez na vida de Simão, né? De falar ali que ele vai ser um pescador de homens. O milagre alcançou todos, porque eles estavam no barco. Então no momento que a gente decide renunciar, algumas pessoas que estão ao nosso redor, elas vão perceber os milagres que estão acontecendo na nossa vida por causa da nossa renúncia. E elas também vão deixar tudo e vai seguir Jesus.
elas também vão aprender a renunciar. Então é muito importante também porque a gente tem um poder de influência naquilo que a gente faz. Então, eu posso também citar aqui o exemplo de Paulo, que renunciou a muita coisa para viver essa vida com Deus. E é tanto que lá em Filipenses 3, versículo 7 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe, aquilo que ele poderia se orgulhar, aquilo que ele poderia se sentir muito importante, ele disse: isso não é nada. Isso não é nada, porque quando eu encontrei Jesus, quando eu encontrei o Cristo, foi suficiente na minha vida. Eu renunciei tudo isso, todo esse poder que eu tinha, toda essa autoridade, todo esse eu muito grande, eu deixei tudo isso para lá, porque quando eu encontrei Cristo, eu encontrei aquele que me completa. E ele diz assim: mais que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, não teve nada na minha vida que eu consegui fazer que possa se comparar com a grandeza, a suprema grandeza do que é conhecer a Cristo. Porque aí ele decide perder todas as coisas, considerar tudo como nada para poder ganhar a Cristo. Porque ele entendeu que no seu coração, o vazio que existia no seu coração, ele só podia ser preenchido como Cristo. Às vezes a gente está tentando preencher o nosso vazio com tantas coisas, mas nada disso preenche o nosso coração. Existe um vazio na nossa alma que só Cristo ele pode preencher. Então, pare de tentar preencher o seu coração com tantas coisas. Comece a renunciar a essas coisas, porque o vazio que o seu coração tem, ele só pode ser preenchido com Jesus. Não tem amizade, não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada que possa preencher esse coração. E é por isso que Paulo fala assim, nada mais me satisfaz. Só o que me satisfaz é poder viver a vida com Cristo, é poder ter Cristo. Sabe, quando eu entendo que eu tenho esse vazio na minha alma, eu entendo que só Cristo pode preencher. E é por isso que eu renuncio, eu abro mão dos meus desejos para viver a vida de Cristo. Queria deixar uma pergunta para você. O que na sua vida você precisa abrir mão para viver a vida de Cristo? Pense sobre isso. Sabe, quando a gente está disposto a renunciar, a gente vive muitas bênçãos nas nossas vidas. Sabe, quem não renuncia nada agora nesse mundo físico, não consegue contemplar coisas espirituais. O livro de Efésios, como nós estamos lendo, falou sobre já existir bênçãos espirituais liberadas sobre nós nas regiões celestiais. Mas essas bênçãos, para a gente conseguir viver elas nas nossas vidas, nós precisamos renunciar. Eu queria terminar esse vídeo falando sobre Efésios 4, versículo 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, a renunciar ao velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no seu modo de pensar. Sabe, quando nós renovamos a nossa mente, nós começamos a viver aquilo que a palavra diz sobre termos a mente de Cristo. Então ele diz assim, sobre a gente renovar o nosso modo de pensar e começar a pensar diferente, começar a enxergar as coisas com a ótica de Cristo. Sabe? E aí a gente começa a se revestir do novo homem, sabe? Aquela nova criatura que nós falamos no vídeo anterior, que fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, em justiça e em santidade, que é proveniente da verdade. Sabe? Quero que você termine esse vídeo pensando que vale a pena renunciar muitas das coisas que a gente vê aqui na Terra. Vale a pena a gente renunciar a nossa própria vida para viver a vida de Cristo, porque só Ele pode nos satisfazer, ok? Te espero amanhã no próximo vídeo. Então compartilhe sobre esse vídeo para outras pessoas também serem alcançadas por essa palavra, porque esse é o desejo do coração de Deus, é que você seja um canal para alcançar várias pessoas, ok? Até mais!